Pois bem, se caso eu fosse dar um título para essa mensagem, poderia ser os riscos de um isolamento sem Deus. Nesse momento, onde, de fato, as pessoas precisam de se isolar dos trabalhos, existe um grande risco nas igrejas, porque existe uma tendência muito grande do ser humano de acostumar com certas condições. A gente sabe também, nós pastores, que depois que tudo isso acabar, nós vamos ter que correr atrás de muita gente. Muita gente está descobrindo, muitos cristãos estão descobrindo que, às vezes, o horário do culto, o sono é melhor. Tem muita gente descobrindo que no horário do culto está passando alguma coisa na televisão que interessou ele. Então, nós pastores, nós estamos cientes que depois disso tudo acabar, nós vamos ter que ir atrás de muita gente, porque existe uma tendência natural das pessoas acostumarem com algumas coisas. Por isso, eu quero hoje trazer uma observação ao seu coração, que nós, mesmo dentro da igreja ou fora dela, a nossa comunhão com Deus, ela não pode ser diferente. Nós sabemos que muitas pessoas, elas são totalmente dependentes de uma orientação de Deus através de terceiros. O que é isso, pastor? Tem pessoas que elas não têm a predisposição de buscar a Deus por ela mesma. Ela depende de um culto para ela receber uma palavra. Ela depende do culto para receber uma orientação da parte de Deus. Então, quando essa pessoa está praticamente isolada da igreja, ela também nesse período, ela deixa de ter esse contato direto com Deus. Porque essa pessoa, ela é totalmente dependente de uma segunda pessoa para trazer essa orientação. Tem gente que só consegue ouvir a palavra aqui na igreja. Ele tem Bíblia, ele sabe que ele precisa de ter essa orientação na casa dele, mas ele traz a Bíblia para a igreja e ele só abre ela aqui. Isso é fato. Quer ver? Gênesis no capítulo 2, quando Deus chama o Adão e dá para ele a orientação, ele fala com Adão assim: Adão, de todas as árvores do jardim você vai poder comer, daquela específica não pode, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Essa orientação foi dada para quem? Para o Adão. A Eva só vai ser criada no capítulo 3. A orientação, quando foi dada direto ao Adão. Quem é que falou com a Eva que não podia comer? Não foi Deus, foi o Adão. Toda orientação passada pelo segundo cria a expectativa que não é bem assim. Por isso que a serpente não foi no Adão, ela foi na Eva. Porque quem recebe a orientação de não fazer segundo o propósito de Deus foi o Adão, e o Adão agora vai e orienta a Eva. Então, irmãos, toda orientação sua está ligada diretamente a você. Se você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, isso traz peso na sua informação. E é por isso que a Eva, então, ela cai totalmente em relação ao texto, porque para ela, quem trouxe a orientação foi o Adão. E na cabeça dela, ela poderia ter pensado assim: ele pode até ter falado, mas não é bem assim. Isso eu trouxe para você entender
que quando essas pessoas dependem de um segundo para terem o contato de Deus, essas pessoas são muito mais vulneráveis. Elas estão muito mais tendenciosas a afastarem de Deus do que se aproximar dele. Então eu quero aqui ler um texto, quero que você abra comigo, por favor, a sua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 22, o verso 11 e 12. Apocalipse, o capítulo 22, o verso 11 e 12. Vou ler até o 14, só para concluir aqui. Apocalipse 22, a partir do verso 11, diz assim a palavra do Senhor: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. 14. Bem-aventurado aquele que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Feche seus olhos, Pai. Mais uma vez nós estamos aqui diante da sua palavra, viva e eficaz. Nós te pedimos que o Senhor possa nos orientar, que nós possamos, meu Deus, sair daqui de uma forma consciente, a importância de que nós temos de cultuar o Senhor, tanto aqui quanto lá fora. Que a nossa vida com o Senhor, ela não tenha diferença de lugares. Que nós sejamos, meu Deus, totalmente dependentes do Senhor, no nome de Jesus. Amém? Tá. Esse texto, ele mostra aqui as tendências. Se você é uma pessoa que tem uma vida assídua com Deus, existe uma tendência de você a cada dia se aprofundar com Deus. A leitura da palavra, a busca pelo conhecimento de Deus, ela te envolve de uma tal forma que ela vai fazendo ao longo da sua trajetória com Deus, buscar cada vez mais. Agora, aqueles que estão longe, existe também a tendência de cada vez mais ele se afastar do Senhor. No caso dos jovens, a nossa preocupação ainda é um pouco maior pelas atrações que o mundo às vezes oferece, e às vezes os jovens ele não consegue ter essa distinção do risco que ele está correndo quando ele fora da igreja, ele envolve com algumas coisas do mundo. O evangelista Felipe, ele falou um negócio aqui dentro de várias das suas mensagens maravilhosas que ele tem ministrado. Uma delas me chamou muita atenção, e eu quero aqui pegar um gancho, quando ele disse que Cristo, ele é o mediador entre Deus e os homens. Quando você ministrava essa mensagem, eu estava tentando entender como que isso acontece na prática, e eu fiquei maravilhado nessa parte da sua mensagem. O Cristo mediador, ele também está atuando aqui nas tendências naturais. Deus como santo, Deus mais santidade é igual a céu. Então Deus, ele tem a tendência de céu. Agora, homem mais pecado igual inferno. A tendência do ser humano é, na verdade, fazer coisa errada. Por isso que às vezes a gente batalha para fazer coisa certa, mas mesmo assim faz coisa errada, porque a tendência natural do homem é
fazer errado, é caminhar para trás. Então, o mediador está aqui, tentando trazer Deus e trazer o homem para cá, e unir os dois. Não que Deus está correndo do homem, mas a tendência natural de santidade é céu, a tendência natural de pecado é inferno, e Jesus, ele está aqui como mediador, tentando fazer essa ligação. Por isso que existe um risco muito grande, nesse momento que nós estamos passando, de você, às vezes, não estar podendo participar dos cultos, e você também não fazer o seu culto dentro da sua casa, você não ter a prática da leitura bíblica lá na sua casa. Existe tanto uma tendência natural do ser humano, que quando Deus, preste atenção nisso, e eu quero que você, se você não puder anotar, você guarde isso. Quando Deus, ele tira o povo do Egito, quando eles estão de frente para o mar, né? O mar abre, está todo mundo ali de frente, o Moisés está meio preocupado, porque enquanto o mar não tinha se aberto ainda, eles olham para trás e vê que o exército do inimigo está vindo atrás deles. Eu quero que você preste bastante atenção. Quando o mar abre, a tendência ali é que o pessoal vai embora. E o pessoal que está vindo atrás, eu é que fico pensando, muita gente não tinha passado naquele mar se aquele exército não tivesse vindo. O exército não veio para pegar o povo, veio para empurrar eles, para eles passarem para o outro lado. A tendência daquele povo, você vai ver que isso é tão verdade, que no meio do deserto eles começam a reclamar. E eles falam assim com Moisés: poxa, Moisés, você tirou a gente de lá do Egito para trazer a gente aqui para o deserto para morrer de fome. E é o que eu quero que você aprenda e até anote aí no seu coração. Às vezes, o Egito traz uma sensação, de alegria, de diversão e de coisa boa. Porém, quem te guia no Egito é o inimigo. No deserto, às vezes, tem tribulação, tem momento difícil, mas quem te guia é Deus. Então, é muito melhor você estar no deserto passando por algum problema, do que estar no Egito sendo guiado pelo inimigo. Porque quando eles estavam lá, por mais que seja um momento, é comida ali, nos horários certinhos e tal, tem as regalias, tem um momento de alegria, mas ele está ali sendo guiado pelo inimigo. E quem é guiado pelo inimigo é aquele que tem a tendência de caminhar para trás. No deserto, ele está ali, às vezes está, né? Deus, ele provia as coisas sempre no horário certo, né? Ninguém morreu de fome, mas mesmo assim eles reclamaram com Moisés, chamaram Moisés e falaram: Moisés, você tirou a gente de lá para fazer a gente morrer aqui? Era melhor a gente ter ficado lá. Por isso é que eu acho que os cavaleiros do faraó não vieram pegar eles, vieram empurrar aquele povo para eles passarem para o outro lado. Porque se o mar abre, eu acho que muita gente vai falar assim: eu estou achando que esse trem não vai dar certo, esse trem vai fechar com nós no meio. Não tinha outra forma. Aí o exército vem e empurra aquele povo para passar para o outro lado, e Deus deu eles a vitória. Então, irmãos, e eu fico pensando em alguns jovens que estão muito isolados. Pode ser, João, que depois que as coisas volte ao normal, a gente vai ter que ir atrás deles, porque eles vão conhecer coisas que eles não conheciam, porque às vezes nós fazíamos o papel do exército do faraó, empurrando eles, entendeu? Agora, nesse momento, não tem ninguém fazendo isso. Então, às vezes, o menino que no horário do culto ele vinha, ele agora descobriu outras coisas, e pode ser que a gente tenha um pouco mais de dificuldade em relação a isso. Então, irmãos, vamos buscar o Senhor, vamos
continuar com o nosso devocional. Se você tem visto alguém que não tem vindo, né? Nós estamos fazendo os cultos com um número menor de pessoas, para que as pessoas possam participar. A gente sabe da importância das pessoas participarem do culto, né? Por conta dessa observação que eu fiz lá no início, da Eva. Ela só comete aquele ato porque ela faz uma avaliação da orientação que ela teve. O Adão, ele tinha tanta certeza do assunto, porque ele foi orientado por Deus. Tem gente que só vai ouvir a palavra quando vem na igreja. Na casa dela, ela não tem esse hábito. Então, por isso que ela põe dúvida nas orientações. Então, que nós possamos nos policiar. Nesse momento de isolamento, você precisa de ter uma vida com Deus da mesma forma quando você estava praticando aí os dias normais de culto. Agora, só mais um exemplo para mim terminar. Quando nós pegamos o livro de Êxodo, no capítulo 32, 32 vai ser o ápice da tragédia de Arão. Mas do 20 para frente, vai mostrar ali toda a sua trajetória. Ele ajudou, ele foi lá com Moisés, o Arão foi lá com Moisés para dar o recado de Deus para o faraó, para libertar o povo. E ele então vê todas as proezas que Deus tinha feito ali naquela situação. Só que chegou um dia que o Moisés falou com ele assim: Arão, eu vou precisar de me ausentar um pouco. E eu vou deixar você como pastor da minha igreja. Eu vou ter que ter um encontro com Deus, e eu vou precisar de ficar ausente da igreja alguns dias. E vou deixar você, Arão, tomar conta do povo. Esse texto mostra um isolamento de Deus. Quando Moisés sai da presença do povo, dá a sensação de que Moisés, ele sai, mas Deus sai junto. Se você ler o texto, você vai ver que quando Moisés sai para conversar com Deus no monte, a sensação de que ficou aqui é de que quando Moisés saiu, Deus saiu também. A presença de Deus também saiu. E o povo agora está isolado, mas é de Deus. Como Moisés demorou muito tempo nessa reunião com Deus, o povo falou assim: olha, Arão, o pastor da igreja que ficou lá para tomar conta dos irmãos, ô pastor, deixa eu te falar uma coisa, eu estou achando que o pastor Moisés não vai voltar, está demorando demais, e eu estou achando melhor a gente fazer para nós aqui um bezerro de ouro, para a gente adorar, fazer uma festa, fazer um altar e tal. Agora era a hora do Arão bater o pé e falar: de forma nenhuma, eu sei quem é Deus e também sei quem é o Moisés. Ele vai voltar e Deus vai realizar o que ele prometeu. Porém, o período de isolamento tendenciou o Arão a ficar com a mente igual do povo. Ele disse: vamos fazer o seguinte, pega aí das mulheres, das suas filhas, os pendentes das orelhas de ouro, e vão trazer aqui para uma bacia para a gente fundir, e vão então fazer um outro Deus. Para você ver que quando tira você da presença de Deus, ou do meio aonde Deus está, existe uma tendência muito grande de você então começar a caminhar para trás. Esse é o maior perigo. Esse é o risco de um isolamento sem Deus. O Arão agora está lá junto com o povo. Eles esqueceram de Deus, esqueceram do Moisés, porque ali estava mais ou menos 40 dias. Então eles falaram assim: olha, já tem muito tempo que nós estamos aqui, então vamos fazer para nós um outro Deus. Irmãos, se nós
largarmos a busca pela presença de Deus e pela palavra de Deus, existe uma tendência muito grande de eu ou de você fazer a mesma coisa que o Arão fez. É natural. É por isso, o evangelista Felipe disse aqui, Cristo, ele é o mediador de duas partes que se limitam entre eles. A tendência de Deus é céu, a tendência do homem é o inferno, porque o que o homem gosta é natural do homem o pecado, e é natural de Deus a santidade. Então não acha que se você, eu vou ficar um mês sem ler a Bíblia, sem orar e sem ir na igreja. Pode ser que 30 dias depois você descubra que dentro de você tem uma nova pessoa. Que igreja, que Deus, e que não tem tanta importância. Por isso que a Bíblia diz assim, olha, conhecer e prosseguir em conhecer, para que a gente sempre esteja na busca do conhecimento. Se você parar, existe uma tendência muito grande de você descobrir uma outra coisa que possa preencher o espaço que Deus preenche em você. Amém, irmãos? Esse era o recado que eu queria trazer para você. A proposta dessa mensagem é que nós, em momento algum, nós deixamos de ler a palavra, de orar ao Senhor, de buscar a Deus, seja qual for aí a situação. A gente não sabe se as coisas, né, vão melhorar daqui 10, 15, 20 dias, se as coisas vão voltar ao normal. Mas se você se a sua igreja também não estiver tendo culto, busque o Senhor, continue buscando a Ele na sua casa, aonde você estiver. Não deixe que as coisas naturais da tendência humana possam preencher algum espaço aí na sua mente e no seu coração. Amém, irmãos? Então, o Fabrício já está tomando o lugar dele aí. Isso aí, Fabrício. Então guarde isso. É melhor estar no deserto, mesmo com alguns problemas, mas sendo guiado por Deus, do que estar no Egito, comendo às vezes bem, sem problema, mas sendo guiado pelo faraó. Que Deus te abençoe.